Ei, sabia aquela história de cavar um buraco e sair do outro lado do mundo? Não? Não é o caso de vídeo aqui? Ok, deixa pra lá. Demora aproximadamente 8 horas e 15 minutos para ir de Londres a Nova York de avião. Se optar por fazer uma viagem de navio, você passará quase uma semana no oceano. Mas e quanto a viajar uma distância de 5.570 quilômetros em 1 hora? Você descobrirá como isso seria possível depois que clicar em inscrever-se e ativar as notificações para ficar conosco no lado incrível da vida. A ilusão criada pelas máquinas do tempo transatlânticas, supostamente aviões supersônicos que levam as pessoas a Nova York 2 horas depois de deixarem Londres, logo parecerá brincadeira de criança. Um novo tipo de transporte pode tomar o seu lugar. Os trens futuristicamente rápidos, que se assemelham a cápsulas de transporte de filmes de ficção científica, devem passar por túneis de baixa pressão. A maior parte do ar será sugada para fora desses túneis e, como resultado, a velocidade de um desses trens pode, teoricamente, chegar a até 4.020 km por hora. No início, esta ideia pode parecer completamente irrealista, mas pesquisadores dos Estados Unidos e da China já estão trabalhando neste projeto. Alguns especialistas estão muito otimistas quanto à previsão do surgimento desse novo tipo revolucionário de transporte nos próximos 10 anos. Surpreendentemente, a ideia de trens a vácuo surgiu há cerca de 100 anos. O engenheiro americano Robert Goddard criou vários protótipos de um trem a vácuo que poderia conectar as maiores cidades americanas. Desde então, muitos designers têm trabalhado na implementação desta ideia. Mas o princípio permaneceu inalterado. Construa um túnel selado, bombeie todo o ar para fora e faça com que as cápsulas de transporte passem por ele. Uau, só de pensar nisso já quase vomitei! Os túneis podem teoricamente ser construídos sobre ou acima do solo, em rocha ou mesmo no fundo do oceano. Esta última alternativa, que pode ser possível graças a túneis de grande diâmetro, é a mais interessante para nós. Mas vamos falar sobre isso um pouco mais tarde. De acordo com Ernst Frankel, especialista em navegação e professor emérito do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT, esse tubo de vácuo pode nos dar a vantagem de altas velocidades. Quando você bombeia o ar para fora do túnel, diminui a resistência do ar ao mínimo. Isso não deixa nada para retardar o trem. Quando um trem comum se move através de um túnel, ele tem uma parede de ar na frente dele. Ao empurrar esse ar para fora do caminho, ele gasta sua energia e perde velocidade. Além disso, o movimento do veículo cria uma área de menor pressão atrás dele, o que o puxa um pouco para trás. Quando ele acelera, a resistência do ar aumenta. Como resultado, gasta ainda mais energia. As experiências que o professor Frankel e sua equipe conduziram provaram que, se você se livrar do ar no túnel, esse problema acabará. Seriam necessários enormes bombas a aproximadamente 48 km de distância para manter um vácuo próximo do túnel. A saída de ar aconteceria pelas estações finais. Durante o trajeto, o trem passaria por várias eclusas de ar. Cada uma delas reduziria a pressão do ar mais e mais até que o trem começasse a se mover no túnel sem ar. Assim que chegasse a esse ponto, a cápsula poderia desenvolver sua velocidade máxima. No entanto, há algo que poderia tornar esse tipo de transporte ainda mais rápido. A combinação do trem de vácuo com outra tecnologia, como a levitação magnética. Nesse caso, a cápsula levitaria sobre um leito de ímãs, e isso reduziria ainda mais o atrito. Enquanto um trem simples baseado no princípio de levitação magnética, como o maglev em Xangai, pode atingir uma velocidade de 581 km por hora, em um túnel de vácuo, essa velocidade poderia chegar a até mais de 4.020 km por hora. Mas mesmo que esses trens de última geração ganhassem vida na próxima década, o maior problema ainda permanece sem solução. Como construir um túnel sob o oceano? Existem várias ideias a respeito dessa construção. Alguns especialistas sugerem perfurar o fundo do oceano e fazer o túnel lá. Outros acreditam que a única maneira possível é construir um túnel que flutue na água. Se a primeira opção fosse escolhida, seria preciso perfurar a rocha do fundo do oceano. Mas o Oceano Atlântico é incrivelmente profundo e sua profundidade média chega a 3.657 metros. Você pode imaginar a pressão que a água exerce na parte inferior. Na maioria dos lugares, chega a 380 atmosferas.
Se você mergulhar no fundo de uma piscina muito profunda, seus ouvidos podem doer um pouco devido à pressão da água. Multiplique essa pressão 1000 vezes e você pode imaginar como seria trabalhar no fundo do Oceano Atlântico. Além disso, seria preciso usar uma broca enorme para atravessar a rocha do fundo do oceano. Também seria necessário organizar um sistema de drenagem impecável. Caso contrário, tudo ficaria coberto por milhares de toneladas de água. Felizmente, existe uma maneira de fazer este trabalho com a ajuda de perfuradores especiais, que usam sistemas hidráulicos para empurrar para frente escudos especiais. Ao mesmo tempo, a equipe de construção instala imediatamente anéis de suporte de metal e adiciona formações de cimento. Para evitar vazamentos de água, é usada uma técnica criogênica especial, que congela tudo à frente do furo. Quando túneis submarinos comuns são construídos, 2 orifícios no solo começam a funcionar de diferentes lados da construção, encontrando-se precisamente no meio. Infelizmente, esses perfuradores de túnel tendem a falhar mais do que deveriam. Mesmo que trabalhassem sem falhas durante a construção de um túnel transatlântico, ainda seriam necessários 111 anos para terminar o trabalho. A outra maneira de construir o túnel é deixá-lo flutuando na água. O lado positivo disso é que não seria necessário cavar milhares de quilômetros de rochas duras. Assim, isso levaria muito menos tempo. A construção seria montada diretamente na água, a partir de peças pré-fabricadas separadas. Mas esse método tem algumas desvantagens. De acordo com o professor Frankel, há uma grande dificuldade técnica nessa ideia e está ligada às tendências de aquecimento no Atlântico Norte. Existe a possibilidade de que os icebergs continuem danificando o tubo. Você pode imaginar como seriam terríveis as consequências. Os construtores teriam que considerar como proteger o túnel de todos os possíveis tipos de danos mecânicos. Além disso, não devemos esquecer as fortes correntes submarinas que podem influenciar. Para evitar icebergs, este túnel deveria ficar a uma profundidade de 152 a 213 metros abaixo da superfície do oceano. Mas, mesmo nesse caso, os construtores poderiam se deparar com partes mais profundas do oceano, onde não seriam capazes de ancorar o tubo no fundo com amarras. Existe a opção de construir um túnel que fica no fundo do oceano, mas essa alternativa não elimina todos os problemas da construção, como a enorme pressão da água, grandes profundidades e a diferença dessas profundidades. Além disso, há a questão do desnível no fundo do oceano. Existe uma ideia de como resolver este problema. Navios especiais com uma carga de cascalho e areia poderiam preencher as cavidades em tais regiões. No entanto, se essas áreas forem muito vastas, esse método não funcionará. Além disso, o cascalho costuma ser pesado demais e poderia comprimir o solo ou a rocha macia abaixo. Qualquer que seja o método de construção do túnel escolhido, o maior problema permanece sem solução: o fabuloso custo da obra. Para tirar do papel este tubo subaquático, os construtores precisariam de um grande número de dispositivos complicados e quantidades absurdas de materiais caros. Seriam necessários os robôs mais avançados para proteger o projeto de possíveis falhas. O túnel precisaria ser equipado com sensores sísmicos especiais para ajudar a construção a se adaptar a inúmeros terremotos submarinos. A soma total necessária para concluir essa obra pode chegar a 12 trilhões de dólares. Esta é uma quantia astronômica de dinheiro. Infelizmente, nosso atual desenvolvimento tecnológico não nos permite reduzir esses custos. Por isso, atualmente só podemos sonhar com o dia em que tal túnel se torne realidade. Que método de transporte você escolheria para viajar de um continente para o outro? Avião, barco ou túnel transatlântico? Ei, não podemos nos teletransportar para lá? Conte-nos qual seria a sua escolha e também as razões na seção de comentários abaixo. Lembre-se de dar um joinha, compartilhar esse vídeo com seus amigos e apertar o botão de inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida.